Sou a babaca por dizer ao meu noivo que não vou ajudar a pagar a hipoteca da nova casa se meu nome não estiver no documento como proprietária? Para dar um pouco de contexto, eu, 29F, e meu noivo, 30M, estamos juntos há 10 anos. Tivemos um bebê em 2020 e eu perdi meu emprego mais ou menos na mesma época. Nosso contrato de aluguel estava vencendo e minha avó ofereceu para a gente morar com ela, então aceitamos. Basicamente, tínhamos nosso próprio apartamentozinho sem pagar aluguel. Joguei a ideia de voltar a estudar, e todos acharam uma boa ideia. Meu noivo pagou meus estudos e minha avó cuidava do bebê enquanto eu ia para as aulas. Vou me formar neste semestre. Fiz meio período em alguns semestres. Meu noivo tem ganhado $90 mil por ano nos últimos anos, e ganhava 70 mil quando nos mudamos. Ele conseguiu juntar uma boa quantia de dinheiro. Nós combinamos de esperar para casar até que eu terminasse a faculdade e pudéssemos comprar uma casa juntos. Nos últimos meses começamos a procurar casas mais seriamente e encontramos uma que os dois adoraram. Começamos a conversar com um agente hipotecário e foi aí que ele jogou a bomba de que seria apenas ele e somente ele no financiamento e na escritura da casa. Ele disse que eu não teria nada a ver com isso. Não falei nada durante a reunião, mas depois eu disse a ele que achei que nós estávamos comprando a casa juntos e que eu pagaria metade da hipoteca. Ele respondeu que eu pagaria metade da hipoteca, mas que meu nome simplesmente não estaria lá. Então eu disse que isso significava que eu não teria nenhum direito sobre a casa, e ele respondeu que sabia. Ele disse que como ele economizou os 40% de entrada, era justo que os direitos sobre a casa fossem dele, caso a gente terminasse. Eu disse que se é isso que ele quer, então eu não vou pagar a hipoteca. Falei que isso não é uma parceria, e se ele quer uma casa só dele, tudo bem, mas eu não vou pagar por ela. Ele me chamou de vadia, dizendo que pagou tudo nos últimos anos, inclusive minha faculdade. Respondi que fiquei em casa cuidando do nosso filho, para que não precisássemos pagar creche, o que acabou economizando dinheiro, já que eu só conseguiria trabalhar meio período. Ele disse que não se importa e que eu tenho que pagar metade porque já tinha concordado com isso. Então Reddit, sou a babaca por me recusar a pagar a hipoteca? Edit? Originalmente a ideia era morarmos com minha avó por alguns meses enquanto economizávamos dinheiro para alugar outro lugar. Eu pensei que talvez fosse uma boa ideia voltar a estudar, para poder ganhar mais e potencialmente comprarmos um lugar no futuro. Minha avó disse que devíamos ficar com ela até eu terminar os estudos para podermos guardar dinheiro para uma vida juntos. Meu noivo e eu tínhamos concordado que compraríamos uma casa juntos. Ele pagou pelos meus estudos porque íamos nos casar, e meus empréstimos estudantes seriam um problema nosso, não só meu. Ele me incentivou a terminar os estudos para podermos dar uma qualidade de vida melhor ao nosso filho. Edit 2. Para quem está dizendo que pagar meus estudos teria sido mais caro que aluguel, meus estudos custaram no total $17 mil. Em 5 anos. Isso dá em média $3.400 por ano. Atualização 1, 9 de maio de 2025, dia seguinte. Primeiramente, obrigado a todos que comentaram. Muitos de vocês trouxeram ótimas reflexões e foram muito solidários. Para aqueles que não foram, eu consegui ver a situação pela perspectiva do meu noivo, então obrigado por isso também. Embora alguns comentários tenham sido extremamente misóginos. Respondendo a algumas perguntas, minha avó nos ofereceu um lugar para ficar por alguns meses enquanto eu procurava emprego e para podermos economizar dinheiro. Isso foi no início da pandemia, e ninguém sabia como o mercado de trabalho ia ficar. Eu falei sobre terminar minha faculdade e minha avó se ofereceu para cuidar do bebê enquanto eu estivesse em aula. Meu noivo disse que pagaria os estudos, já que não precisaríamos pagar aluguel nem creche. Ele chamou isso de um investimento no nosso futuro. Eu consegui uma bolsa Pell Grant e uma bolsa de estudos, então no fim ele precisou pagar, em média, só $3.400 por ano. Se eu não estivesse estudando, minha avó não queria que ficássemos lá a longo prazo. Ela só quis nos dar uma vantagem e nos ajudar com o nosso futuro juntos. Ela não teria feito isso se soubesse o que meu noivo planejava, palavras dela. Sobre a conversa. Falei com meu noivo que precisávamos conversar sobre esse acordo, e perguntei por que ele mudou de ideia de repente. Ele disse que trabalhou duro pelo dinheiro dele e que não queria perder tudo se a gente se divorciasse. Eu disse que era justo, mas agora ele estava me colocando na posição de perder tudo, se eu não tivesse nenhum direito sobre a propriedade. Ele disse que como eu não juntei o dinheiro, a casa deveria ser só dele, a menos que eu também colocasse 40% de entrada. Eu perguntei se ele consideraria fazer um acordo pré-nupcial, onde ele manteria os 40% que investiu, e o resto do patrimônio líquido seria dividido 50-50. Eu disse que isso protegeria o valor inicial que ele colocou, mas também me daria direito à parte que eu ajudaria a pagar. Ele disse que teria que pensar, mas não gostava da ideia de ter que vender a casa caso nos separássemos. Eu falei que nesse caso ele pode comprar um imóvel só para ele, que ele possa pagar sozinho, se ele não quer meu nome na escritura com tanta insistência. E essa casa que estamos vendo ele mal consegue pagar com a renda dele, na real. Nem sei se conseguirá aprovação para o financiamento sozinho. Também mencionei que queria fazer terapia de casal antes de nos casarmos. Ele disse não, que não precisamos de terapia, e que eu só precisava ouvir ele. E a conversa terminou aí. Desabafo final. Eu não sei quem é essa pessoa. Esse não é o homem com quem eu tive um filho. O homem com quem tive um filho fazia massagem em mim toda noite durante a gravidez, ouvia com atenção tudo que eu queria conversar, me tratava com o maior respeito.
Era a única pessoa com quem eu queria estar quando dei à luz. Ele dizia que nunca poderia me machucar ou me passar a perna, porque isso também machucaria nosso filho. Eu o amo tanto. Não sei o que aconteceu. Atualização 2, 9 de maio de 2025, 9 horas depois. Obrigada a todos que comentaram no meu último post. Vocês me mostraram que não estou sozinha nisso e que outras pessoas também já passaram por situações parecidas. Também me sinto validada na minha decisão de não pagar metade da hipoteca se meu nome não estiver na escritura. Obrigada. Enfim, hoje à noite nós conversamos novamente sobre esse acordo. Ele disse que não queria fazer o acordo pré-nupcial que mencionei na atualização anterior. Então eu falei que minha oferta final era terapia de casal e casarmos antes de comprarmos uma casa. Sugeri que alugássemos algo temporariamente até resolvermos tudo e chegarmos a um acordo. Ele recusou de novo. Disse que não queria jogar dinheiro fora pagando aluguel. Depois falou que eu não tenho direito a nenhum centavo dele, e que não vai comprar uma casa depois do casamento porque eu só ganharia ela no divórcio. Eu disse, tudo bem, então não vamos casar. Ele perguntou se eu estava terminando com ele, e eu respondi que não sabia, mas que precisava de um tempo. Ele surtou, me chamou de vagabunda e de interesseira, e disse que eu devia $30.000 a ele. Não faço ideia de onde ele tirou esse número. Disse que eu tô gasta e que ninguém nunca vai me querer de novo. Ficou desabafando aos gritos por uns 3 minutos, até que minha avó veio até a gente e mandou ele ir embora. Ele foi dormir no hotel hoje e já me ligou várias vezes. Deixou alguns recados raivosos na caixa postal. Eu tô me sentindo completamente entorpecida. Meu bebê está confuso e fica perguntando por que eu tô triste e pra onde o papai foi. Eu odeio tudo isso. Pra todo mundo que mencionou que ele poderia estar envolvido com conteúdo da Manosfera Red Pill, vocês estavam certos. Fui olhar pra quem ele é inscrito no YouTube e sim, Joe Rogan, Fresh and Fit Podcast, Josh Pearl Fins, Adin Ross. Dá pra dizer com certeza que ele caiu no buraco da manosfera. Eu sei que o homem por quem me apaixonei não existe mais, e não há nada que eu possa fazer quanto a isso. Havia sinais que eu não percebi. Ele sempre falava que estava juntando o dinheiro dele, que ele ia comprar uma casa. Disse mais de uma vez que era o homem da casa. Começou com esse discurso forte de que precisava ser o provedor e protetor. Eu só liguei os pontos agora. A mudança de comportamento dele é relativamente recente. Acho que nos últimos 8 ou 9 meses. É isso. Minha vida está um caos. Escrever tudo isso foi até terapêutico de certa forma. Obrigada de novo pelo apoio de todos. Edit 3. Não pretendo voltar. Não consigo imaginar ensinar pro meu filho que isso é o que significa amor. Vi alguns comentários como esse, então vou esclarecer algumas coisas. Antes de eu começar a faculdade, nós conversamos bastante sobre como seria a nossa relação em termos financeiros. Tínhamos combinado que enquanto ele pagasse minha faculdade, minha avó não cobraria aluguel da gente. Se eu não fosse para a faculdade, ela queria que a gente se mudasse. O dinheiro que ele guardou era mais de $100.000. Isso cobriria tranquilamente um aluguel, caso tivéssemos morado num lugar só nosso. Esse dinheiro dele era, na verdade, para ser dinheiro da nossa família. Tentei sugerir um compromisso que algumas pessoas recomendaram no meu primeiro post. Ele não gostou, porque não queria que eu tivesse nenhuma posse da casa que eu também estaria pagando. Mas também não queria pagar a hipoteca sozinho. O motivo de eu não trabalhar era que minha avó disse que não cuidaria tanto assim do nosso filho. Como eu estava indo para a aula, ela só cuidava dele no máximo por 3 horas por dia durante a semana. Então teríamos que pagar uma creche que cobrisse os horários da minha faculdade e de um eventual trabalho. Isso teria que ser em tempo integral, e custaria tudo o que eu ganharia basicamente só para pagar faculdade e creche. Nós dois, meu ex e eu, decidimos que seria melhor para mim e para o nosso filho se eu não trabalhasse e economizássemos com a creche. A única contribuição dele durante todo o tempo que morou com minha avó foi pagar minha faculdade. $3.400 por ano, comprar mantimentos às vezes. Mesmo assim, eu ou minha avó tínhamos que cozinhar para ele, e ocasionalmente lavar a louça ou cuidar do filho. Eu fiz 90% dos cuidados com a criança e cerca de 60% das tarefas da casa. Minha avó fazia uns 35%. Minha faculdade não beneficia só a mim, também beneficia nosso filho. E se formos 100% honestos, beneficia ele também, porque quanto mais eu ganhar, menos pensão ele terá que pagar. Atualização 3, 6 de junho de 2025, quase um mês depois. Muita gente me procurou pedindo atualização, então aqui está. Alguns dias depois da última postagem, ele me mandou mensagem perguntando se a gente podia conversar. Eu concordei, deixei nosso filho com minha avó e fui encontrar ele num café. Ele começou pedindo desculpas, dizendo que aquilo não era ele, que ele é um cara bom, só bebeu demais e perdeu o controle. Perguntou se eu ainda queria casar. Eu disse que não. Perguntou se podia voltar a morar comigo pra gente trabalhar as coisas, e eu disse que não. Ele até ofereceu fazer terapia de casal, e eu disse que precisava pensar. Ele ficou calado por um tempo e perguntou se eu algum dia amei ele de verdade.
Eu disse que sim, mas que eu não consigo mais lidar com essa atitude de vítima que ele está tendo. Disse que nunca tentaria prejudicar ele num divórcio, e que se eu não o amasse, nunca teria tido um filho com ele. Falei que ele precisava fazer terapia individual antes de eu considerar uma terapia de casal. Ele ficou com raiva, gritou que eu precisava mais de terapia do que ele e que não faria terapia se não fosse comigo. Se levantou e falou que vai me levar à justiça, que vai lutar pela guarda total e que eu nunca veria um centavo dele. Presumo que ele quis dizer que não pagaria pensão. Depois disso, ele tentou aparecer de surpresa para levar nosso filho. O filho da amiga da minha avó, que é advogado, me explicou que como não temos um acordo formal de guarda, é terra de ninguém. E ele poderia legalmente levar a criança para outro estado. Ele disse que pode ser muito difícil conseguir trazer a criança de volta, especialmente se não soubermos onde ele está. Então, não deixei ele levar nosso filho, mas disse que poderia visitá-lo à vontade, só que ele não sairia com a criança até termos um acordo formal. Isso terminou exatamente como você pode imaginar. Minha avó me disse que posso ficar aqui o tempo que eu precisar e matriculei meu filho na creche. Por enquanto é isso. Espero que consigamos encontrar um acordo sem precisar ir pro tribunal, mas vamos ver.